Pessoal, tudo bem? Aqui é o Leônidas Leitão, aqui, canal Sua Cidadania, né? Esse aqui é o professor Jean Carlos Leitão, cujo meu irmão também, tá bom? E hoje vamos falar sobre alguns pontos aí da questão do coronavírus, que é essa doença aí que está hoje a nível global, que é essa pandemia que está afetando a vida de todo mundo. Então, às vezes só de você ter uma opinião sua individual, né? Você já é taxado, você já é... As pessoas já te olham de outra forma sem necessidade. Um exemplo, fala sobre o saneamento, Tainá. Então, assim, às vezes é bom nós tirarmos nossas dúvidas para que possamos, com essas dúvidas, ter algum tipo ali de solução para isso, né? Mas temos que, às vezes, sair do anonimato e conversar, tá? Então, hoje, marquei essa live aí para falar com vocês, né? Sobre essa questão do coronavírus. A minha dúvida, o que eu penso é o seguinte, né? Quando começou o corona, que foi lá foi setembro, né, já que começou? Lá na China? É dezembro, né? Final de dezembro, né? Final, setembro, dezembro. O que acontece? O que acontece? A China, né? Como nós podemos ver aí, a China ela tentou resolver lá dentro mesmo assim. Tanto é que o médico que descobriu a questão... Obrigado, Márcio, obrigado. Tanto é o médico que descobriu que era uma pandemia através de 7 pessoas. Ele falou, o médico lá na China, quando descobriu a pandemia, o médico lá na China, era só 7 pessoas que tinham os mesmos sintomas. Ele falou assim, ó, isso é uma pandemia. Mandou num grupo lá de WhatsApp dos médicos. Ele foi penalizado, o médico, na China. Ele foi penalizado, porque estava lá incomodando, né, os setores médicos e tal. E depois de um tempo, o médico morreu. A questão quando surgiu, né, essa questão da pandemia e tudo mais, a Itália só foi resolver parar tudo mesmo, foi resolver levar a sério depois dos 7.000 infectados lá na Itália. Ou seja, ela só foi frear o país depois dos 7.000, quando já estava tudo arregaçado. Quando ela apertou o freio, por exemplo, você está dirigindo um carro em alta velocidade e tem um obstáculo lá na frente. Quando você vê o obstáculo e não frear na metade do caminho, vai demorar mais para chegar e pode até bater forte. Agora, quando você vem frear, a possibilidade é muito menos. Foi o que aconteceu na Itália. Eles freou na metade do caminho e agora que o resultado está vindo mesmo nele. Agora, o Brasil não. Quando começou a pandemia, né? Parou tudo. Eu acredito, na minha visão, que foi o correto a ser feito. Tanto é, né, que, assim, se você for ver mesmo assim, nesses países aí, o caso de pandemia, as mortes lá são muito maiores. Hoje parece, se eu não me engano, está mais de 163, alguma coisa aqui, assim, no Brasil hoje. Né, Jean? No Brasil hoje tem... 163 mortes. Eu peguei uma atualização de 2 horas atrás aqui. De 2 horas atrás, no Brasil hoje está com 159 mortes. 2 horas atrás. E 4.579 casos confirmados. Não, eu peguei agora, está com 163 mortes. É porque o meu é de 2 horas atrás que eu peguei aqui, né? Não. Para você ver como que é o negócio. Já mudou. Assim... Então, Oi, pode falar. Pode falar. Tá. Ô, Leandro, seu áudio está um pouco cortando, tá? O seu áudio está um pouco cortando. Vê se o meu não está cortando também, beleza? Beleza. Assim, Leônidas, em relação ao Brasil, você vai ver lá o primeiro caso do Brasil foi dia 26/2, o primeiro caso confirmado, final de fevereiro. Então, assim, tem uma crítica ao governo, que não fez nada em fevereiro, né, teve o carnaval e tudo mais, né, mas se você for parar para analisar, a própria OMS deu uma declaração como pandemia dia 11/3.
né? Então, em fevereiro, não tinha assim um grande alarde mundial com relação ao coronavírus, né? Esse alarde ele veio mais em março, né? Porque a própria OMS declarou a pandemia já em março, né? Então, queira ou não, o Brasil poderia ter feito algumas medidas em fevereiro, mas não tinha esse grande alarde, né? Como está tendo hoje. E uma outra questão que a gente pode observar é que, assim, tem muita comparação desse vírus com a dengue, por exemplo. Para investigar a dengue está detonando este ano também, tá certo? A dengue? A dengue também está com números feios este ano aí. Só que, assim, o ponto de comparação da dengue é de janeiro para cá, 3 meses, tá certo? E se eu só pegar a primeira morte por coronavírus, é do dia 17/3 de março. Então, a primeira morte por coronavírus não tem um mês, na verdade. Tem aí 13 dias, ok? E o primeiro caso de coronavírus, ele tem do dia 26/2, tem um mês e pouco. Então, também é uma comparação que não tem uma premissa totalmente correta, né? Já que a dengue, os casos vêm sendo registrados desde janeiro, praticamente 3 meses. Tá certo? Só que, assim, a questão do grande debate hoje, que eu vejo, né, que está na mídia e que todos nós discutimos já sobre isso, é a questão que o Brasil não pode fazer como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o principal infectologista, que é de confiança do Trump, né, que é o Anthony Fauci, né, que ele é muito respeitado no mundo pelo seu trabalho, e o Trump confia nele, ele vai prever ali nos Estados Unidos de 100 a 200 mil mortes. Por isso até que o Trump ele mudou um pouco o discurso e pediu para as pessoas terem um isolamento horizontal, né, total aí até dia 30 de abril. Por isso até ele mudou esse discurso dele. Mas assim, o Brasil não tem essa condição, né, de fazer igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? Se você for olhar os dados de aumento de desemprego, já está acontecendo, né? Então hoje você vê a indústria brasileira já está demitindo. Então nós temos que nos colocar também no lugar dessas pessoas que estão perdendo o emprego, né? Eu sou funcionário público, sou professor efetivo do Estado, né? O meu salário vai cair dia 10. Estão discutindo em diminuir o salário para ajudar no combate do coronavírus. Eu sou a favor, entendeu? Se for diminuir para ajudar a combater o coronavírus, ótimo, né? Agora, compara a minha situação com um cara que perdeu o emprego, ok? Os autônomos, né? Os autônomos mesmo, o cara ficar um dia sem trabalhar, não entra dinheiro em casa, pô. Como é que eu vou julgar o cara, fica em casa, sendo que ele tem que trabalhar para ter o pão de cada dia? Então, é uma situação complicada, né? Nós sabemos que o nosso país ele está numa sinuca de bico, tá certo? Olha os jogadores de sinuca aí. Nosso país está numa sinuca de bico. Por quê? Porque, de um lado, tem muitos autônomos em nosso país, ok? Que eles dependem do trabalho no dia a dia, e, de outro lado, tem aí projeções, que nós não podemos descartar essas projeções, que são projeções aí que preveem que o Brasil possa ter aí de 200 a 500 mil mortes, ou mais, né, se dependendo da ação dos governos, né? Mas é aquela questão. Tem gente que fala, dá vontade de dar na cara quem falou isso aí é mentira. Bom, gente, isso aí é uma projeção. Uma projeção, um estudo, que é uma projeção, pode acontecer ou não, mas é baseado no estudo, ok? Diferente de uma pessoa falar assim, eu acho que vai morrer tantos. Aí a pessoa já vai estar falando assim, pelo que ela acha, pelo que ela pesquisou na internet, porque o clima brasileiro é mais quente, né? Então, quando se tem um estudo e uma projeção, nós não podemos ignorar também, tá certo? Pode falar, Lamos, vai lá. Então, mas eu estava vendo essa questão, essa projeção. Eu penso assim, o cara fez uma projeção de em média de mais de 1 milhão de mortes, alguma coisa nesse sentido. Portanto, eu acredito que se isso acontecer, não acredito, eu penso que não vai acontecer, mas aconteceria se o governo não tomasse atitudes, as pessoas fossem para a rua sem segurança, entendeu? Não tivesse nenhuma ênfase nessa questão de
fazer algo no sentido, aí beleza. Agora, isso não tem como acontecer isso. Não tem como o governo não tomar alguma medida, não tem como as pessoas se manterem seguras. Então, por causa disso, penso que seria impossível acontecer. Agora, se acontecesse isso, seria um caos. Aí, claro que poderia talvez até mais de 1 milhão. Agora, essa projeção aí, assim, pensamento meu individual, acredito que fica fora de. Mas, assim, é possível. Né? Não é impossível acontecer, mas eu penso que não fica fora. Assim, eu acredito, aí já é uma opinião, assim, de cunho pessoal, né? Eu acredito que a porcentagem não vai acontecer numa escala tão grande quanto na Itália, proporcionalmente falando, porque lá na Itália tem 60 milhões de habitantes, tá certo? Aqui no Brasil tem 208 milhões. Então, quando eu falo, é proporcionalmente, né? Eu não acredito que na proporção vai chegar aos números da Itália, porque, como já vimos aqui, na Itália, houve um total descaso no início, né? Não houve nem digamos, não tentaram nem coibir os idosos. Então, os idosos tiveram a liberdade total, né? E depois a Itália teve que voltar, né, atrás nas suas medidas e propor isolamento total. Aqui no Brasil, com essa questão aí desse isolamento vertical, né, tendo segurança aí para os idosos e cada família cuida dos seus idosos, se realmente cada família cuidar dos seus idosos, eu acredito que proporcionalmente não vai acontecer o que está acontecendo na Itália. Porém, é aquela questão, é o que nós acreditamos, né? Nós não podemos prever o que vai acontecer. Eu penso que a economia precisa caminhar, né? Isso é inegável, tá certo? Mas, assim, tem que ter os cuidados, né? Igual você sempre fala, tem que ter a segurança nessa volta. Tem pessoas que já estão passando dificuldade, vide aí os autônomos e as pessoas que perderam o emprego. Só que temos que ter todo um cuidado, né? Eu penso, eu quero estar muito errado, mas eu penso que vai aumentar o número de infectados e, infelizmente, o número de mortes vai acabar aumentando também. Leônidas, lembra que nós conversamos ontem? Se você pegar os dados do dia 23, tinham 30 e poucas mortes. Hoje, dia 30. Né? 7 dias depois, uma semana, 163 mortes, você falou aí. Né? Então, aumentou aí 130 mortes em uma semana. Né? Então, assim, eu quero estar muito errado, mas, infelizmente, eu acho que não tem como evitar, vai aumentar a infecção e vai aumentar o número de mortes. E o Covid, né, a população ainda está conhecendo, a ciência ainda está conhecendo. Não dá para se fazer nenhuma previsão, porque é uma coisa que os cientistas ainda estão aprendendo a lidar com esse vírus. Já conhece muita coisa desse vírus, né? Conhece, por exemplo, ele é menos letal que o H1N1. Só que o contágio dele é mais difuso, né? É mais disperso. Conhece que ele sobrevive até 3 dias em alguns materiais, fora do corpo humano. Tá certo? Mas o que nós temos que fazer é não desconsiderar as projeções, ter o máximo de cuidado possível. Eu, por exemplo, eu morro de medo dessa doença, porque todo ano eu gripo, né? Todo ano sempre tem uns 3, 4 dias na semana ali na escola que eu vou dar aula até com febre, às vezes, um corpo ruim. Né? Então eu tenho muito medo dessa doença, porque pelo histórico dela, as pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problema com doenças pulmonares, elas estão no grupo de risco. Né? Não é só os idosos que estão no grupo de risco. Né? Já foi constatado mortes aí de pessoas mais novas que têm outros problemas que foi agravado. Né? Então, por ser um vírus, uma doença que nós ainda estamos conhecendo, apesar que esse vírus, né, esse Covid, tem há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, se você for investigar, mas o que está tendo é uma variante dele, atualmente, essa variante nova dele que está causando toda essa questão aí. Mas é se cuidar e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos fazer oração, vamos rezar e vamos ter fé na ciência e em Deus. E eu acho que não tem outra saída. Deixa eu falar,
referente à questão da economia, eu penso o seguinte, os autônomos, empresas pequenas, empresas grandes, tudo mais, quem vai mais sentir mesmo na pele, né, são as empresas pequenas, são os autônomos, já tem empresa demitindo pessoas, mandando embora, não tem como sustentar, não tem como você pagar o funcionário porque não está girando. Se é que ataca, ó, Rondonópolis, ó, se você não está trabalhando, se a empresa não está produzindo, não está vendendo, não tem fluxo de caixa, como que você vai pagar funcionário? Não tem como. Então, tem muitas pessoas, tem muitas empresas que estão demitindo, e aquelas pessoas que estão autônomas, a maioria, suas contas estão atrasando. Eu penso o seguinte, ficar em casa, eu penso assim, né? A economia tem que arrumar uma forma da economia girar, portanto, com segurança. Entendeu? Por exemplo, não adianta você mandar um mercado, a economia girar sem segurança. E eles não têm insumos. O insumo está em falta. Máscara, álcool em gel, entendeu? Esses materiais estão em falta. Então, o que acontece? O exemplo aqui, em Jatiara, a Câmara Municipal deu 100 mil reais para o ABO para compra de máscara, álcool em gel e tudo mais. Portanto, eu acredito, para você ver, eu acredito que são bilhões dos nossos políticos, tanto do executivo, tanto do legislativo, judiciário, se eles pegassem esses benefícios, todos esses benefícios, entendeu? Eu não estou falando nem de salário, e olha que o salário deveria cortar pela metade. Se for cortar de funcionário público, entendeu? Tem que cortar de todo mundo. Eu estou falando daquele que vai à rua ao presidente, o presidente do Brasil. Estou falando desse. Não adianta tirar do pobre, né? E lá em cima está daquela forma. Porque imagina aquele pessoal que sobrevive, porque tem gente no Brasil que sobrevive com salário mínimo. Agora imagine se ele ficar pensando nisso. Entendeu? Então eu acho que tem que ser exagerado nessa forma mesmo. Eu acho que teria que agir agora. Porque se a economia tem que girar, então tem que cortar no talo. Eu não posso generalizar e falar assim, os vereadores, ninguém está doando seus benefícios. Eu sei que tem vereador que faz isso. Lá em Sinop, lá mesmo, tem um Domingos Rocha que doou lá uma parte lá, acho que 100% da sua verba indenizatória. Mas estamos falando de um termo geral, não generalizar. Mas a grande maioria não estão fazendo isso. Eles estão quietos na deles, se proteger na quarentena com seus insumos, né? E a população em si está desprotegida. Ele fala, vamos para a rua, vamos trabalhar. Mas espera aí, eu concordo. A economia tem que girar. Porque senão, nós não somos uma potência como os Estados Unidos. Eles aguentam meses até então. Eles têm gordura sem lá. Nós não. Nós trabalhamos para pagar as contas mês que vem. O brasileiro, ele não tem o costume de ter uma poupança. Claro, tem vários que tem, mas a grande maioria não faz isso. Ele trabalha para receber o seu dinheiro e pagar suas contas. Trabalha para receber o seu dinheiro e pagar suas contas. Então, se isso tem que acontecer no Brasil, que esteja com segurança. Agora sim, todo mundo sabe que quando isso acontecer, que é o que está para acontecer aí mesmo, é que nem você falou, já. A infecção, os infectados vão aumentar. E não sabemos o quanto essa doença vai avançar no Brasil. Você entendeu? Ou seja, se hoje uma semana está morrendo 200, se hoje uma semana está morrendo 200, talvez liberando a economia, e uma semana pode estar morrendo até mais, até 1.000. Uai, lá na Espanha agora, em 24 horas, lá morreu quase 1.000, 900 e pouco. Na Itália está nesse rumo também. Então eu penso que eu vejo muitas pessoas que não estão levando isso a sério. Hoje mesmo eu fui no mercado, né? E aí uma moça lá que me conhece, eu conheço ela, ia pegar na minha mão. Eu falei, não, fui para trás. Ou seja, as pessoas não têm essa consciência, por que não estão? O Vale do Solonense mesmo não tem nenhum infectado, graças a Deus. Que continue assim por muito tempo. Não tem nenhum. Porque a partir do momento que falar assim, escuta bem o que eu estou falando. A partir do momento que falar assim, tem um infectado, está infectado oficialmente, aí, meu amigo, a coisa muda. Não precisa nem morrer. Aí a coisa muda. De vez. As pessoas vão
vão falar, bom, tá chegando aqui, a coisa é séria. E outra coisa, quando você está com sintomas assim, tudo mais e tal, o que se tem que ser feito é ir se isolar. Ó, sintomas, estou falando de gravidade não. Se isolar em casa, no mínimo 14 dias, não ir para o hospital de primeira, tomar muita água, se prevenir. Nós vamos passar para vocês, nas nossas redes sociais, as prevenções. E o que é orientado, se agravar, ficar com muita febre, tosse, né? Faltar ir para o hospital. Entendeu? Porque isso está acontecendo na cidade grande. Isso está acontecendo na cidade grande, as pessoas com qualquer coisinha vão para o hospital, o que acontece? Colapso. Não tem como atender todo mundo. E aí, quem está realmente infectado acaba infectando o resto que está à volta dele. Porque quando dá uma tossida, o vírus fica lá umas 3 horas de suspenso. Ou seja, você passou ali, respirou, você já está infectado. Então, tem informação para falar. É só uma adenda aí, senão eu vou acabar esquecendo. Sobre aquela questão do projeto que tem de diminuir os salários, né, dos funcionários públicos. Assim, logicamente que é o super certo a fazer, só que assim, você tem que parar para observar que tem funcionário público que tira menos que 2 mil por mês, entendeu? Tem funcionário público que tira 2 salários, tem funcionário público que tira 1 salário. Né? Se você for pegar o funcionarismo público que está nas escolas, por exemplo, então, tem o projeto, né, até que o Kim, ele defende, o deputado Kim e outros também, de pegar uma casta que receba mais, que realmente nós temos ali funcionários do Legislativo, funcionários do Judiciário, do Executivo, funcionários ali desse Judiciário, principalmente, recebem salários gigantescos, muito acima do teto, né, que é de 39 mil. Tem juízes que recebem muito acima do teto, tem auxílios e auxílios aí. Fora os deputados, né? Fora os deputados que, além de receberem 33 mil, eles têm outros auxílios para viagem e tudo mais. Um dos auxílios é mais de 90 mil. Né? Então, assim, agora eu vejo que é a hora de realmente, né, eles, né, e os liberais aproveitarem esse momento para poder, vamos agora dar a nossa contribuição. Né? Aí você tem que prestar bem atenção no Senado, no Congresso Federal, quais são os deputados, quais são os senadores que estão a favor de reduzir o salário, quais são os que estão a favor de cortar todo esse dinheiro que eles têm por mês, né, para poder ajudar na doença, tá certo? Então, assim, eu poderia reduzir meu salário, não teria problema, se for para ajudar, né? Agora, eu não concordo em reduzir o salário de quem ganha muito pouco, entendeu? De quem ganha muito pouco. Né? Eu falo assim que poderia reduzir meu salário porque eu tenho 2 concursos, tenho 2 cadeiras, eu trabalho por 2, recebo por 2, mas não é todo mundo que tem essa minha situação, tá certo? Então, assim, eu espero que realmente esses nossos políticos deem uma resposta e injetem mais dinheiro para poder ir para os hospitais. Sobre aquela questão que você falou aí, também tem a questão do fundo eleitoral, né? Você pegar o fundo aí, o fundo eleitoral, 3,8 bilhões, se eu não me engano. Você pega 3 bilhões, aquela conta que eu fiz com você ali, né, eu entrei, se você digitar no Google, você vai encontrar alguns parâmetros para se construir um hospital, tá certo? Aí eu entrei em um desses sites que fez um levantamento. Quanto custaria para construir um hospital por ano, né? Um hospital que atenderia 600 pessoas por dia, com 160 leitos de UTI. E esse hospital, por ano, ele custaria ali 62 milhões para manter ele por ano. Se você pegar o fundo eleitoral, 3 bilhões, você pega 3 bilhões, 3 bilhões e 100 mil daria para construir 50 hospitais. Yeah. Cada hospital, deixa eu só concluir, Londres. Cada hospital desse, tendo 160 leitos de UTI, seriam 8 mil novos leitos de UTI. Né? E o próprio Ministério da Saúde recomenda, né, ele já tem uma matéria aqui, Leônidas, do Ministério da Saúde, né, que ele recomenda que o Brasil ele construa mais leitos de UTI, né, que deve se construir. Agora, se não fosse esse fundo aí,
para a política, né, que é o dinheiro que nós damos para os políticos, é gastar com aqueles folhetinhos, com santinho, compra de voto. Cara, esse dinheiro daria para construir 50 hospitais, mais 8 mil leitos, mas aí nós teríamos que ver também a questão dos recursos humanos, né? Teria que ver também se teria médicos para trabalhar nesses hospitais, enfermeiros, né? Se teria uma capacidade humana também para trabalhar nesses novos hospitais. Mas a verdade é só uma. Se pegar esse dinheiro que usa para politicagem e investir nesses hospitais, a situação melhora muito, né? Tanto é que o Brasil hoje, você viu esses números aí também, o Brasil ele tem mais leitos por 100 mil habitantes do que a própria Itália, do que alguns países desenvolvidos. Só que isso não seria o suficiente. Porque às vezes a pessoa vai lá, vai correr, vai fazer um esporte, machuca. Às vezes a pessoa, por outros motivos, tem que ocupar o leito de UTI. E a nossa capacidade de UTIs já está muito ocupada, né? Às vezes a orientação, faz exercício mais devagar, para você não se machucar. Às vezes a pessoa machuca, tem que ir para o hospital, né? Porque ela machucou no exercício ou qualquer coisa, e aquela pessoa que está precisando lá, que está com coronavírus, muitas vezes não pode ficar de fora, né? Então, o nosso sistema de saúde, ele pode ser melhorado e muito se os políticos fizerem a coisa certa. Mas, enfim, Jean, concordo plenamente com o que você falou. Portanto, se as pessoas não terem consciência de que quem usa fundo eleitoral e quem usa fundo partidário, porque o fundo partidário é mais de 800 milhões de reais também, o eleitoral mais de 2, 3 bilhões. Os políticos que usam isso são políticos que não respeitam o dinheiro público, são oportunistas, entendeu? Então as pessoas começam das pessoas. Está pressionando seus políticos, seus vereadores. Eu falo dos vereadores porque são eles que nós temos mais contato, entendeu? Então, seus deputados, seus governadores, seus governantes. Então, nós temos que entender o seguinte: não apoiar político que usa fundo eleitoral e fundo partidário, porque agora estamos vendo a consequência disso tudo. Porque quando isso agrava, quando caímos por si, alguém da nossa família está lá. Aí já é tarde, aí já era para você mudar de opinião. Você pode até mudar, mas alguém, talvez um ente que você ama, já faleceu, já morreu. Então não espere, gente, isso acontecer para vocês abrirem os olhos. Eu vou falar para você aqui, eu tirei aqui, antes de fazer a live, eu tirei aqui algumas informações de como está o avanço do coronavírus em alguns países assim que estão violentos, né, que eles estão atacando. Ó, os Estados Unidos, ele tem 154 mil infectados, 3.148 mortes e recuperados, ele tem 5.258. Ou seja, os Estados Unidos é o país que mais tem infectado no mundo. Ou seja, ele tem potencial, infelizmente, para morrer muito mais gente se não tiver uma ação grande junto dessa questão. O Donald Trump, ele pegou um avião, aqueles porta-aviões, para ficar só de hospital, para atender essas pessoas. Então, um porta-avião desse grande. No Brasil, 163 mortes, infectados 4.347 e 120 recuperados. Na Espanha, que é um dos países mais afetados, tem 63 mil infectados, 63.460 infectados, 7.716 mortes, ou seja, morreu em 24 horas. Quase 1.000 em 24 horas, tá? Quase 1.000. Então, tem 16.680 pessoas que foram recuperadas. Na Itália, 75.528 infectados, menos dos Estados Unidos, e morreu 11.591. Enquanto eu estou falando, tem gente morrendo lá já, tá? Esse número já se tornou obsoleto. 14.620 pessoas recuperadas. Eu vou falar assim, bem rápido. Na Inglaterra, 20 mil infectados, 1.408 mortes. Um abraço, Beto. Pode continuar, Leonas.
Tá. Grande professor. Só 135 recuperados. Na nossa amiga argentina aqui, nos Irmãos, morreram 23 pessoas, 228 recuperados, olha só, 228 recuperados e 569 infectados. Ou seja, lá eles podem combater ainda mais lá. Lá eles têm muito mais chance de não tornar isso, não avançar mais isso. No Irã, dos 2.757 mortos, na Alemanha, 645 mortos, 13.500 recuperados. Na China, agora na China, já, eu quero até que você dê a sua opinião sobre isso aí. Na China, tem 3.304 mortos, 2.466 infectados, 75 mil recuperados. Eu não acredito nesse número. Esse dia eu fiz uma live com um brasileiro que mora lá em Xi'an, lá na China. Fiz uma live com ele, mora lá na China, lá em Xi'an. E ele falou que lá eles já estão andando, movimentando, já estão girando a economia, mas todo mundo com máscara. Ele falou que foi entrar no estabelecimento e empataram a entrada dele porque ele não estava usando máscara. Ou seja, é importante também a máscara. Depende das máscaras. Depende das máscaras também. Tem máscara que protege mais e outras menos. Mas você não anda lá se você não tiver com segurança. Agora, você pode ter certeza que em cada esquina tem insumo. Negócio que aqui não tem ninguém. Ou seja, o negócio é sério. Sabemos que é sério, sabemos que temos problema do coronavírus, sabemos que temos problema na questão da economia, então acredito que tem que ser feita uma estratégia, colocar no talo benefícios dos políticos, tudo, começando por aí. E isso, já ainda não aconteceu, tá? Não aconteceu. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. Cortar no talo os benefícios de judiciário, legislativo e executivo. Eu acredito que para a gente melhorar primeiro nossa economia, tem que começar daí. Então, a elite no Brasil está lá no topo, na hierarquia, e o restante somos nós. Assim, tem que prestar bem atenção nos políticos que irão estar favoráveis a diminuir seu próprio salário e a cortar todos aqueles benefícios que ele tem. Auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê. E aqueles que estarão contra. Tem que prestar muita atenção nisso aí. Né? Sobre a China, que você falou, não tira sua razão, Leônidas, de não acreditar em alguns números. Por quê? O que nós percebemos aí pela mídia, pela internet, pelos jornais, é que cientistas chineses tentaram alertar, né, sobre a doença, e o governo chinês, no início, ele acabou sufocando isso aí, tá certo? Foi o que chegou para nós. E assim, a China é um país de economia capitalista, de economia de mercado, mas politicamente falando, é um país de uma estrutura socialista, basicamente quase que uma ditadura, para você ter uma ideia. Né? A internet na China, ela não é livre, né? Como aqui. O governo controla a internet lá. Tem brasileiros que moram na China, que postam um vídeo no YouTube, eles explicam como é que é a vida lá na China. Então, uma economia capitalista, que é uma grande potência do mundo, mas aí também, eu não acredito na teoria da conspiração, que diz que a China fez isso de propósito, se auto-prejudicou de propósito, apesar que eles com certeza serão uma economia, porque a doença atingiu primeiro lá, eles vão se recuperar primeiro, em números econômicos. Queira ou não, a China é a segunda potência econômica do mundo, só perde para os Estados Unidos. Né? Tem matéria do ano passado que diz que a China vai correndo para o primeiro lugar em termos de economia, mas ainda, devido à sua estrutura social, sua estrutura de hospitais, de educação, sua infraestrutura, é um país subdesenvolvido. Né? Mas eu acredito, Leônidas, que agora é o momento da gente procurar prevenir, combater essa doença, levando em consideração aquilo que já falamos. Brasil é a sinuca de bico. Brasil não tem para onde correr. Né? Já tem pessoas desempregadas, autônomos já estão passando dificuldade. Então, infelizmente, não tem para onde correr. Não podemos criticar as pessoas que querem voltar a trabalhar. É um direito delas, é justo, é necessário.
não estamos na pele dela, passando na necessidade que ela está passando. Então, assim, sabemos que a economia precisa andar, mas temos que ter a segurança. Agora, é hora das famílias se cuidarem, porque não vai demorar muito tempo, a economia vai voltar a andar. Mesmo, eu acredito que os governadores que estão mais relutantes em manter o isolamento total, vai uma hora abrir o bico, porque não vai aguentar, porque as demissões já começaram a acontecer, né? E aí, quando isso acontecer, que muitos comércios voltarem, que muitas fábricas voltarem, cada família cuidar dos seus idosos, ter cuidado com essa doença, quando for visitar, já ir lavar a mão, ter a consciência disso, lavar a mão com sabão, passar um álcool, lavar a mão com sabão também é muito eficiente, tá certo? Então aí vai ser o cuidado de cada um, né? Infelizmente, vai acontecer mais infecções, vai acontecer mais mortes, né? Eu espero que não seja o que diz a projeção, torço muito para que não seja o que diz a projeção, espero que seja bem menor, mas não podemos, igual você falou, rebaixar essa doença, descartar ela, tá certo? Fazer comparações com, por exemplo, a morte de dengue esse ano, que é número estimado de 3 meses, sendo que a primeira morte tem 13 dias de coronavírus, né? Então, aqui no Brasil, e o primeiro caso foi dia 26/2. Então, temos que nos cuidar agora. Agora é hora de se cuidar, e aquele que tem que trabalhar mesmo, não tem jeito. Quem pode ficar em casa, fique em casa, se cuida. Quem não pode, meu filho, tem que trabalhar mesmo e pedir a Deus e pedir aos cientistas que encontrem logo uma solução para isso. Sim. Jean, vamos finalizar então? Sim. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para quem está assistindo aqui agora e para quem ainda vai assistir. Pessoal, nossa vida, né, que passamos no dia a dia, o café da manhã, o almoço, tá? Aquele lanche das 15, a janta, a sua vida em si. Isso você respira política. Mesmo se você não gostar, você vai ser ordenado, governado por pessoas que gostam. Você entendeu? Você vai seguir as leis dela. Então, se vocês não gostarem, é democracia. Portanto, saiba que aqueles que gostaram vão fazer leis cujo vocês não gostem e vocês vão ter que seguir. Então, é importante que vocês acompanhem a política, acompanhem quem vocês estão votando, acompanhem o que eles estão fazendo lá dentro. Se não se estão se beneficiando em si individualmente, o seu partido ou o grupo dele. Se aquela lei, se aquele pensamento, se aquela fala não for beneficiar o coletivo que somos nós, aquilo ali será beneficiado ao grupo político dele ou a ele, ou interesse pessoal. Beleza, pessoal? Então, o recado que eu estou dando, já vai falar a última palavra. Deixa eu só fazer mais um reforço aí do que eu já falei, né? Sim. Vamos prestar bem atenção aos políticos que são contra, por exemplo, usar o fundo eleitoral de 3 bi, né? Olha o que eu comentei agora há pouco, detalhando, né, o orçamento, quanto seria necessário para construir um hospital com 160 leitos de UTI, um hospital que atenderia 600 pessoas por dia, por ano, 62 milhões. Fazendo a conta, 50 hospitais daria menos que o fundo eleitoral, daria 3 bilhões e 100 milhões. Né? 50 hospitais, com 8 mil novos leitos de UTI. Tá certo? Então, os políticos, eles têm o poder de melhorar a situação dos hospitais, de melhorar a situação dos UTIs. Para que fundo partidário, fundo eleitoral, nessa escala de bilhões? Para quê? Para o cara comprar voto? Para o cara pegar santinho e distribuir santinho nas ruas, e na época de eleição, os santinhos inundarem as ruas aí? E aí nossos hospitais ficam a ver navios, e as nossas escolas ficam a ver navios, sendo que esse dinheiro todo poderia estar sendo usado, né, na saúde, na educação. E se você for pegar um outro ponto de comparação, vamos pegar aqui a verba que os vereadores recebem de 3 mil reais a mais, fora o salário. Pega as 5.570 cidades. Cada uma dessas 5.570 cidades
Tem vários vereadores que recebem essas verbas. Faz um montante de quanto dariam essas verbas dessas 5.570 cidades, vai ser um número estrondoso. Entendeu? Eu acho que agora é hora dos políticos mostrarem que realmente eles estão preocupados com a população e parar de olhar a população como reis lá de cima e começar a olhar o povo como realmente quem está preocupado com o povo. Porque eu não voto em político que, eu não quero reduzir meu salário, eu não vou abrir mão de fundo eleitoral, eu não quero abrir mão disso, mão daquilo. Eu não voto em político assim. Então vamos prestar bem atenção nesses políticos, porque igual você disse, queira ou não, fazemos parte da política, gostando ou não. E se não participarmos, né, vamos ter que obedecer o que eles determinam de cima para baixo. Então, boa noite a todos. Essa é a minha fala encerrando aí. Para finalizar, eu quero ver os vereadores aqui de Jaciara, como que eles vão justificar a verba indenizatória deles se eles não estão trabalhando. Beleza, pessoal? Obrigado. Obrigado por assistir nós até agora. Vamos fazer mais lives para falar sobre essas questões e nos acompanhem. Valeu, Jean. Boa noite. Fica com Deus. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu.